Capítulo 7. Contradições humanas. Portanto, o homem é contraditório em muitos aspectos. Naturalmente, o homem é crédulo, embora cético, tímido, embora ousado. O homem tem desprezo por sua própria vida, morrerá por nada e terá ódio até mesmo de sua própria existência. Com frequência, a fé é paradoxal. Nós devemos começar com esta afirmação, caso contrário, não conseguimos compreender nada e tudo então é teórico. Mesmo ao fim de cada verdade que possamos ter alcançado, temos que acrescentar que estamos criando na mente uma verdade oposta. Considere a grandeza e a miséria. Uma vez que a miséria pode ser deduzida da grandeza e vice-versa, alguns têm procurado enfatizar a miséria porque a assumem como uma evidência da grandeza. Mas como outros têm enfatizado a miséria com muito mais firmeza porque eles têm deduzido isso da grandeza, tudo o que tem sido dito para demonstrar a grandeza tem servido apenas para influenciar algumas pessoas a aceitar a miséria, pois somos os mais miseráveis, porque somos decaídos. Outros olham para isso em contraste. Ambos têm operado em um círculo fechado, pois é certo que quanto mais discernimento os homens possuírem, tanto mais descobrirão a miséria e a grandeza no homem. Em resumo, o homem tem consciência de que é miserável e, portanto, ele é miserável porque sabe que é assim. Porém, ele também possui grandeza, porque também tem essa consciência. Quanto mais esclarecidos somos, mais descobrimos a grandeza e a miséria no homem. Com a classe comum dos homens, os que são superiores são os filósofos. Eles conseguem surpreender pessoas comuns com sua percepção das coisas. No entanto, os cristãos são os que surpreenderão os filósofos, uma vez que somente a religião fornece um profundo conhecimento de algo que reconhecemos mais claramente ao sermos mais iluminados. É perigoso deixar o homem reconhecer muito claramente o quanto ele tem em comum com os animais, sem, ao mesmo tempo, ajudá-lo a compreender a sua grandeza. De igual sorte, não é sábio deixá-lo ver essa grandeza tão claramente sem que ele perceba também sua condição vil. Muito mais arriscado ainda é permitir-se que seja ignorante das duas condições. Portanto, recomenda-se chamar sua atenção para ambas. Após mostrar quão comum e, ao mesmo tempo, quão elevado o ser humano é, ele se capacita a apreciar seu verdadeiro valor. Deixe-o amar a si mesmo, porque há em seu interior uma natureza capaz do que é bom. Porém, não permita que ele também aprecie o que há de comum em si. Deixe que se despreze pelo fato de esta capacidade permanecer insatisfeita, mas isto não é razão para que despreze também sua capacidade natural. Em suma, permita que se ame e se despreze, pois ele possui, dentro de si, a capacidade de conhecer a verdade e ser feliz, mas não possui também nenhuma verdade que seja tanto permanente quanto satisfatória. Por conseguinte, eu deveria buscar implantar no interior do homem o desejo de encontrar a verdade e estar pronto a segui-la, não importa onde a encontre, ainda que sem paixão. Porém, ele precisa perceber o quanto seu conhecimento é nublado por suas emoções. Eu preferiria que ele odiasse a própria cobiça, que toma as decisões por ele de maneira automática, de maneira que ela não o segue quando ele fizer suas escolhas, nem o impeça uma vez que a tenha feito. Se ele se autoexaltar, eu o humilho. Se ele se auto-humilhar, eu o exalto e continuarei contradizendo-o até que ele venha a compreender que é um ser monstruoso
que está além de toda compreensão. A verdadeira religião que ensina sobre a grandeza e a miséria do homem inspira tanto a autoestima quanto o autodesprezo, amor e ódio. Os filósofos, entretanto, tendem a tomar partido. A natureza humana pode ser considerada de duas maneiras. Quando o homem é visto de acordo com seu propósito, então ele é grandioso e incomparável. Ou se é visto como um homem mediano, então ele é como um cavalo ou um cachorro que é julgado pelos outros pela maneira como corre ou pela capacidade de repelir estranhos. Observado a partir desta perspectiva, o homem é abjeto e miserável. Cada uma destas duas maneiras de se ver a natureza humana estimula a diversidade de pensamentos e argumentos entre os filósofos, porque cada perspectiva nega a hipótese do outro. Alguém dirá, aspas, o homem não nasceu para ter este fim, porque tudo o que faz nega isso. Fecha. Mas um outro afirmará, abre aspas, ele não atinge o seu fim quando age de maneira tão básica. Fecha aspas. Assim, embora as dúvidas permaneçam insolúveis no que tange à razão natural, a revelação cristã declara ter uma resposta. Os principais argumentos dos céticos, eu estou deliberadamente deixando os menores de lado, são de que não podemos ter certeza destes princípios fora da fé e da revelação, exceto por meio de alguma intuição natural. Agora, esta intuição natural não fornece provas convincentes de que tais princípios são verdadeiros. Permanecemos na dúvida, fé à parte, se o homem foi criado por um Deus benigno, um demônio maligno ou apenas foi obra do acaso. Assim, permanecemos inseguros quanto à veracidade desses princípios inatos, pois a resposta deve depender de nossa origem. Além do mais, fé à parte, ninguém sabe com certeza se está acordado ou dormindo, pois enquanto estamos adormecidos, temos a firme convicção de que estamos tão despertos quanto estamos agora. Sonhamos com espaço, formas e movimentos. Sentimos o tempo passar enquanto medimos. De fato, nos comportamos exatamente da mesma forma que em nosso estado de consciência. Pelo menos um terço de nossas vidas, em nossa própria admissão, gastamos em períodos de sono, nos quais não temos ideia alguma da verdade, pois todos os nossos sentimentos são meras ilusões. No entanto, quem sabe se nos outros 2/3 de nossa vida, quando pensamos que estamos acordados, não estamos em outra forma de sono, um pouco diferente do primeiro, quando pensamos que estamos acordados enquanto dormimos. Quem pode duvidar que, se dormíssemos na companhia de outras pessoas e acontecesse de nossos sonhos convergirem, o que é possível, e então se despertássemos sozinhos, não deveríamos pensar que as coisas estavam de cabeça para baixo? Estes são os argumentos de ambos os lados. Eu desconsiderei os menos importantes, como os argumentos dos céticos contra as impressões deixadas pelo hábito, educação, costumes locais e assim por diante, que podem ser eliminados pelo mais leve sopro de ceticismo. Você tem apenas de olhar em seus livros, se não estiver suficientemente persuadido mais cedo ou mais tarde. Agora, devo dizer algo sobre o único ponto forte dos dogmatistas, que é quando falamos em boa-fé e com sinceridade. Não podemos duvidar dos princípios naturais. Os céticos apresentam apenas uma objeção quanto a isso. A incerteza de nossas origens, incluindo a origem de nossa natureza, significa que os dogmatistas têm tentado lidar com ela desde que o mundo é mundo. Assim, há um conflito constante entre os homens, no qual todos nós temos de tomar partido, seja do lado dos dogmatistas, seja dos céticos. Qualquer que se julgar capaz de permanecer na zona neutra, descobrirá ter se tornado o cético por excelência.
A neutralidade é um traço fundamental desse grupo. Todo aquele que não estiver contra os céticos torna-se um forte aliado, e é onde a vantagem deles aparece. Eles estão em paz com suas consciências, pois permanecem neutros, indiferentes, suspendendo o julgamento sobre todas as coisas, incluindo eles mesmos. O que então o homem deve fazer em tal estado de coisas? Duvidará de tudo e de todos? Duvidará de não estar dormindo quando alguém o beliscar ou mesmo queimar? Duvidará ele até mesmo de suas próprias dúvidas? Duvidará de sua existência? É impossível prosseguir assim, de modo que eu afirmo que um cético absoluto jamais existiu, pois a natureza vai contra a razão inútil e a impede de prosseguir tão fora de centro. Pelo contrário, ele declarará possuir a verdade quando, ao menor sinal de pressão, falhar em provar a sua afirmação e for impelido a desistir? Que tipo de aberração é o homem? Que novidade! Como o homem pode ser tão absurdo, caótico, contraditório e ainda assim ser um prodígio? Ele é juiz de todas as coisas, apesar de ser um mísero verme. Ele é um receptor da verdade e, apesar disso, é um náufrago em um oceano de dúvidas e falhas. Ele é a glória e a escória do universo. Quem desvendará tal enigma? Isso certamente está além do poder do dogmatismo e do ceticismo ou de toda a filosofia humana, pois o homem transcende o homem. Vamos, portanto, admitir dos céticos o que eles com frequência têm proclamado, de que a verdade jaz ao nosso alcance e, apesar disso, não é nossa presa. Ela não habita na terra, mas possui morada no céu. Ela repousa no seio de Deus e, assim, só pode ser conhecida por aqueles a quem ele se agradar em revelar. Portanto, vamos aprender sobre a nossa verdadeira natureza a partir da verdade não criada e encarnada. Se procurarmos encontrar a verdade por meio da razão, não evitaremos uma destas três posições. Você não pode ser um cético ou platonista sem suprimir a natureza. Você não pode ser um dogmatista sem dar as costas para a razão. Porém, a natureza confunde os céticos e os platonistas, enquanto a razão confunde os dogmatistas. O que então será de você, ó homem, que procura descobrir a sua verdadeira natureza por meio de sua razão natural? Você não consegue escapar de uma dessas três posições ou sobreviver em nenhuma delas. Perceba, então, homem orgulhoso, que paradoxo você é para si mesmo. Seja humilde, razão impotente. Seja silenciosa, natureza débil. Aprenda a sua verdadeira condição com o mestre, que você não conhece. De fato, deem ouvidos a Deus, pois, como último recurso, se o homem jamais tivesse se corrompido, em sua inocência ele estaria seguro para desfrutar tanto a verdade quanto a felicidade. Se o homem tivesse sido sempre corrupto, ele não teria a menor noção de verdade ou bênção. Mas, pobres infelizes nós somos, e muito mais seríamos, se não houvesse nenhum elemento de grandeza em nós. Porém, temos uma visão da felicidade que não conseguimos alcançar. Temos consciência da realidade da verdade e, mesmo assim, possuímos apenas a sombra. Somos incapazes, tanto pela total ignorância quanto pela certeza do conhecimento, e assim fica claro que já desfrutamos de um grau elevado que desgraçadamente caímos. Além do mais, é surpreendente como o mistério mais distante de nossa compreensão, o mistério da transmissão do pecado, é algo sem o qual não podemos ter qualquer conhecimento sobre nós mesmos. Sem dúvida alguma, nada choca mais a nossa razão do que a afirmação de que o pecado do primeiro homem foi a causa da culpa naqueles que estão muito distantes do pecado original,
de tal sorte que esta noção parece incapaz de ser compartilhada pelos homens. Esta transmissão de pecados parece não apenas ser impossível a nós, como também altamente injusta. Pois o que poderia ser mais contrário às regras de nossa pobre visão de justiça que a condenação eterna de uma criança que não tem a vontade de pecar, mas está envolvida em um ato pelo qual ela parece ter pouca responsabilidade, já que, de fato, tal ato foi cometido milhares de anos antes de seu nascimento? Certamente nada nos contraria mais do que essa doutrina, e mesmo sem esse mistério, que é o mais incompreensível de todos, permanecemos um mistério para nós mesmos. O confuso nó de nossa própria condição foi pervertido e transformado nesse abismo. Portanto, é mais difícil para o homem conceber-se sem esse mistério do que viver sem ter consciência disso. Isso mostra que Deus, em seu desejo de tornar as dificuldades de nossa existência ininteligíveis a nós, ocultou o nó em lugares tão altos, ou talvez eu deveria dizer, em domínios tão baixos, que somos incapazes de alcançá-lo. Consequentemente, não é por meio da ação orgulhosa de nossa razão, mas por meio de sua humilde submissão que podemos realmente nos conhecer. Tais fundamentos, solidamente estabelecidos na autoridade inviolável da verdadeira religião, nos capacitam a compreender que há duas verdades fundamentais da fé. Uma é que o homem, no estado original de sua criação, ou debaixo da graça, é exaltado acima de toda a natureza, criado à semelhança de Deus e compartilhando sua divindade. A outra verdade é que, em seu estado decaído e pecaminoso, o homem perdeu este primeiro estado e tornou-se semelhante aos animais. Ambas as proposições são igualmente sólidas e certas. A Escritura claramente declara isso quando afirma em diversas passagens, abre aspas, e a humanidade me dava alegria, fecha, Provérbios 8:31b, aspas, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, fecha, Joel 2:28, aspas, eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo, fecha, Salmos 82:6, enquanto em outras, aspas, que toda a humanidade é como a relva, fecha, Isaías 40:6, aspas, o homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre, é como os animais que perecem, fecha aspas, Salmos 49:12, abre aspas, também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. Fecha, Eclesiastes 3:18. Destas passagens, parece claro que é pela graça que o homem é feito à imagem de Deus e compartilha de sua semelhança, enquanto que sem a graça ele é como as feras do campo.